Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Luca Dálmata. Tava andando por aqui, ó. Passou por aqui, filho. Ele passou por aqui, já tava aí me dando ordem, né? Porque ele é desses. Gente, eu vim aqui, eu vou passar aqui rapidinho pra conversar um pouco com vocês, que eu vi que algumas pessoas relataram preocupação, porque realmente a gente tá sumido há mais de 7 dias, né? Mais ou menos aí, que eu não trago conteúdo. Filho! Eu não trago conteúdo aqui pra vocês. Bom, o que que aconteceu? Por que que eu não trouxe, né? Acho que semana passada acho que eu trouxe um vídeo, essa semana acho que esse é o primeiro vídeo, eu tava trazendo vídeos quase que diários. Bom, gente, infelizmente o Luca, ele teve uma piora nessa semana, eu confesso pra vocês que eu fiquei um tanto quanto desestabilizada, fiquei um pouco chateada, fiquei um pouco desanimada realmente de trazer, até porque, gente, olha ele lá, ó, tá andando. Até porque meu objetivo nesse canal, a gente nunca foi trazer coisas tristes, trazer dores, trazer peso aqui pra vocês, né? Claro que não é um canal de comédia, é um canal também de utilidades e de vlog, onde eu mostro pra vocês a evolução dele. Pois bem, se você não conhece o nosso canal, tá? Dá uma maratonada aí nos primeiros vídeos, se inscreve por aqui, tá bom? Colabora com a gente pra que eu possa voltar com este ser vivo ali, ó, que tá passando pra lá e pra cá, pro neuro. Essa semana, gente, infelizmente, o Luca apresentou algumas pioras. Eu já tinha gravado um vídeo aqui pra vocês falando sobre a questão de dor, que ele tava sentindo dor, né? Do nada ele tava esboçando alguns chorinhos, até trouxe um vídeo aqui. E aí tiveram até algumas pessoas que falaram, ah, pode não ser dor, pode ser não sei o quê. Não, gente, mas claramente era dor. Ele não costuma fazer isso, e tanto que imediatamente após ele fazer isso, ele já procurava o cantinho dele pra poder deitar. Deitava e às vezes melhorava um pouco, claro, dando remédio a ele, que eu já mostrei aqui também. Deixa eu mostrar aqui de novo, ó. Só que naquela ocasião, gente, não estava adiantando, tá? Eu tava dando pra ele aqui o Tramadol. Na última consulta com o neuro, ele receitou o Tramadol de 100, esse aqui é de 50, tá? Então, ele receitou de 100 de 12 em 12 durante 10 dias, se eu não estiver enganada. E eu dei pra ele 2, né, de 50, porque é de 100 de 12 em 12, então 2 de 50 de 12 em 12. E o Tramadol, gente, vocês podem até pesquisar, mesmo pra quem não conhece, ele é muito mais forte que a dipirona. E ele funciona aí em outras frentes, digamos assim, tá? Com dores mais intensas. Mas ele não resolveu pro Luca, tá? Pois bem, gente, eu comprei uma dipirona, inclusive essa daqui, tá? Perguntei pra mim, é a mesma coisa? Porque eu uso genérico, eu não tenho problema nenhum com genérico não, tá, gente? Sempre me atendeu super bem. Só que essa dipirona aqui, gente, em especial, quem quiser aí, bota nos comentários que eu coloco o nome aqui pra vocês. Eu tomei essa dipirona, pra mim também, não adiantou nada. Eu dei pro Luca durante 2 dias seguidos, ele continuou chorando de dor. Então eu pensei, meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo? Dipirona não resolve, Tramadol não resolve, até que tivemos a ideia de comprar de um outro laboratório que a gente já estava acostumado a usar há bastante tempo, que é essa daqui, que também é genérica, tá? Essa aqui também é genérica, tá vendo o símbolozinho aqui? Só que essa daqui, gente, graças a Deus resolveu. Então eu comecei a dar pra ele, tá, gente, de 12 em 12, como a dor tava bastante intensa, e realmente resolveu. Ele parou de chorar de dor, ele tava uivando, tinha horários, assim, picos, que ele simplesmente uivava. Tava demorando muito pra querer ficar em pé, eu botava ele em pé, ele deitava, eu entrei em pânico, fiquei realmente muito, muito triste mesmo, sabe, pensando, meu Deus do céu, será que ele não vai mais firmar as perninhas, ficar em pé? Não, mas já era realmente dor. Então eu comecei a dar pra ele de 12 em 12, tá, gente? A dipirona, cortei o Tramadol, porque pra ele era como se eu estivesse dando farinha com água. Exatamente isso. Não me explique por quê, não me pergunte por quê, não sei, tá, gente? Eu usei esse aqui, geralmente é um laboratório que eu confio, tá, gente? Um laboratório que tudo que eu uso dele geralmente é muito bom. Mas pro Luca, esse aqui, dessa vez, não tá resolvendo. Eu não sei por quê, se ele é mais forte que a dipirona. Pois bem, só que a dipirona, ela tem uma questão. Você não pode fazer uso controlado da dipirona. Controlado não, contínuo. Você não pode ficar usando dipirona eternamente pra vida inteira. Por quê? Porque ela não causa, gente. Ela não trata a causa. Tô falando tudo o contrário hoje, né? É a doideira. É a maluquice. Ela não trata, gente, a causa do problema. Então, assim, ele não está sentindo dor por dor e acabou. Não. Ele provavelmente ele tá com inflamação, ele tá com nervo inflamado, coluna. Tava investigando, como eu já trouxe alguns vídeos aqui. Só que no meio desse caminho aí, quando a gente conseguiu, enfim, um neuro, muito bom por sinal, infelizmente o dinheiro acabou, a gente não conseguiu retornar com ele, porque fica muito caro. Principalmente pelo tamanho dele e por ser um especialista.
tá, gente? Então, o que que acontece? Não posso ficar dando dipirona pra ele indefinidamente, porque isso acaba com o fígado do animal, das pessoas também, tá, gente? Inclusive você aí que é ser humano, não faça isso, de ficar tomando, tudo é dipirona, do que um mês direto tomando dipirona. Gente, não faça isso. Vai ferrar com a tua saúde. Então, gente, sabendo disso, tanto que das vezes que eu precisei usar dipirona nele, o médico sempre passou assim, por 5 dias, de 12 em 12 durante 5 dias. Os animais que eu cuidei também, que teve que curar bicho, etc., 5 dias de 12 em 12. Então, todos os veterinários entram nesse consenso de ser esse tempo. Então, como eu já passei por isso, eu dou no máximo esse tempo aí. Só que eu dei esse tempo, dei um intervalo, no intervalo de 2 dias, a dor voltou toda de novo. E aí eu tive que entrar de novo com a dipirona porque eu simplesmente não tenho o que fazer, tá, gente? Então é muito complicado. Ok, outra coisa, como se isso não bastasse, por 2 vezes ele teve um novo princípio de convulsão, sendo que ele toma remédio controlado todo santo dia de 12 em 12, que eu também vou mostrar agora pra vocês. De vez em quando eu mostro, porque eu sei que sempre tem gente nova chegando aqui no canal, né, gente? Então ele toma o Gardenal, tá? Esse aqui, dessa vez não tinha o genérico, eu prefiro o genérico até porque é mais barato e faz o mesmo efeito. O que ele toma, gente, é de 100, mas não tinha, então eu dei pra ele o de 50, tá? Então, na verdade, ele não toma 100 completo, não. São 75 miligramas de 12 em 12 horas, junto com a pregabalina, tá? Pregabalina, essa aqui como eu falei pra vocês, ó, mesmo laboratório ali do Tramadol, mas resolve, atende a gente super bem, não tive problema nenhum, tá? Não é a primeira vez que eu uso, não. Essa aqui é a pregabalina, já usei várias caixas, até acabei pegando de coisa diferente, ó, aqui, ó, tá vendo? Pregabalina que ele toma. É uma cápsula dessa, ele toma 75 miligramas, né? Ele tem um pouquinho mais de 30 quilos, que ele tá mais gordo. E o Gardenal. Só que mesmo tomando isso daqui, gente, ele teve por 2 vezes um novo princípio de convulsão. Uma vez estávamos passeando aqui no corredor, quando eu vi ele começou aquele princípio que eu já conheço muito bem. Fiquei desesperada, mas aí como ele estava do lado de fora, eu falei, de repente é algum bichinho, porque ele é muito curioso. Se ele vê algum bicho, ele morde. E tem uns bichinhos aqui que parece um besourinho, que tem tipo uma garrinha, umas anteninhas, que ele morde a língua, né? Já aconteceu isso com ele. E aí dá esse desespero. Eu pensei, pô, será? Pode, de repente Porque foi muito rápido, né? Só foi aquilo ali mesmo, ele deu uma babada, eu falei, de repente ele mordeu o bicho mordeu ele. Aí em seguida ele olhou pro chão, eu falei, com certeza foi isso. Não aconteceu mais nada. Passados uns 4 dias disso, mais ou menos, essa semana já, ele tava de novo passeando aqui fora, que eu levo ele muito aqui no corredor, porque ele não pode ficar subindo muito, né, por causa das dores, então eu deixo ele andar mais aqui no corredor reto. Já tem vídeo mostrando pra vocês onde ele anda aqui. Aí, gente, ele tava ali andando, e de repente eu olho e ele tá fazendo isso. Ele tá em pé e ficou. E durou um pouquinho mais. E começou a babar, e eu até me arrepio aqui, gente, eu fiquei desesperada. Eu peguei ele rapidamente, trouxe ele pra dentro, deitei ele, dei água a ele, tipo, tentando desviar a atenção dele pra ele não convulsionar de fato. E deu certo, graças a Deus. Não retornou a convulsão. Ai, gente, tô até arrepiada aqui. Eu fiquei desesperada, porque da última vez que ele teve esse tipo de convulsão, o resultado tá aí, nos primeiros vídeos, quando eu voltei a gravar, ele ficou praticamente em coma. Olha lá a cara dele, ó. Olha lá a cara dele vigiando a gente, ó. E aí a gente entrou em desespero porque da última vez eu tive que alimentar ele na seringa, ele ficou praticamente 5 dias, não fazia xixi, não fazia as necessidades, ele só respirava, ele não abriu o olho, ele ficou praticamente cego, tanto que tem uma vista dele que... É porque eu não consigo mostrar muito de pertinho, porque ele não gosta muito que filme ele, né? Ele fica muito desconfortável. Uma vista tem um pontinho assim, como se fosse uma pele, não sei explicar pra vocês, meio esbranquiçado, ainda tem um pouquinho, que na época tava mais, só que não sei, foi saindo, não sei como. E o outro olho, ele é praticamente todo assim. Eu pensei até que ele tinha ficado cego naquela ocasião, porque os 2 olhos estavam assim. Agora um deles só, e eu sei que aquilo ali com certeza ele não enxerga muito bem. Tanto que quando ele vai andar, quando é daquele lado ali, ele tropeça mais nas coisas ali. E aí eu fiquei realmente desesperada, fiquei desestabilizada, confesso pra vocês. Gente, eu sou forte a maioria do tempo, até porque eu tenho que ser, né? Vem gente aqui me ajudar, tá? De vez em quando com ele. Vem.
Mas é só um caso, assim, de urgência extrema, como foi o caso da bicheira, que eu não conseguia segurar ele, que eu não conseguia olhar, e o remédio e o machucado não curava, que eu já contei aqui pra vocês. Mas, no geral, no dia a dia, eu que fico sozinha com ele dia e noite. Dia e noite eu que fico com ele, eu que dou a comida dele, eu que dou todos os remédios dele, eu que acordo de madrugada com ele. Então, tudo sou eu. Então, querendo ou não, isso me dá aí uma certa agonia, né? Ver isso tudo acontecendo desse jeito. E infelizmente, por mais que nós sejamos otimistas, nessa hora a gente fica um pouco chateado, um pouco balançado, né? Aí junta também com esse desânimo de ele não ter conseguido levantar até hoje, né, gente? Enfim, é um pouco complicado, né, essa questão aí. Quem tem animal em condições parecidas sabe. Ontem eu até falei que Deus abençoe a minha coluna, porque eu levanto ele o dia inteiro. E à noite, pelo menos 1 ou 2 vezes, eu levanto ele. Porque, gente, essa parte mecânica que o cachorro faz de deitar e levantar toda hora, né? Quando ele tava bom, por exemplo. Ele ficava cansado, ele deitava ali 5 minutinhos, sentava 5 minutinhos, aí escutava um barulho, já ia latir e tal. Então essa parte que pra eles é natural e é mecânica, é do próprio corpo, quem faz sou eu. Então eu levanto ele o dia todo. Já gravei um vídeo falando aqui pra vocês, né? Sobre por que eu larguei tudo pra ficar com ele, enfim. Por causa disso. Porque ele pede pra levantar, porque ele sente isso, porque ele tem muita energia, né? Na cabeça dele eu acho que ele ainda acha que ele pode correr, que ele pode... Então ele fica agoniado, ele quer levantar, ele chora e ele não se arrasta também pra frente, ele não se arrasta, às vezes se arrasta um pouco pra trás. Também não sei porquê, enfim. O vídeo tá ficando muito longo, gente, então é isso, eu vim aqui pra dar um parecer a vocês, tá? Assim que eu tiver novas novidades eu trago. Atualmente ele tá bem, tá? Vocês viram ele aqui, vou mostrar ele mais um pouquinho pra vocês. Vou virar a câmera aqui pra vocês virem mais um pouquinho ele. Ele tá bem, tá, gente, atualmente, ele não tá sentindo dor. Hoje eu já mediquei ele, já dei o Gardenal e pregabalina, que ele toma muito cedo, agora são 6 e pouca da manhã. Já dei o Gardenal e pregabalina, já dei a dipirona, dessa daqui, né, porque aquela outra eu tô pensando até em jogar fora, porque não adiantou nada. Já mediquei ele de tarde, repito o medicamento todo novamente, tá, gente? Muito obrigada por todo mundo que tá aqui, que tá chegando por aqui recente. Acompanha a gente, segue a gente aqui, ajuda a gente a monetizar esse canal. Um beijo, muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.